Olá, bom dia. Eu me chamo Rodrigo, sou pastor aqui da Igreja Batista Emanuel, faço parte do Conselho Pastoral e essa é mais uma palavra para guiar a nossa semana aí em sabedoria. A gente está seguindo no livro de Provérbios e hoje a gente vai ler o provérbio do capítulo 3. E eu queria escolher hoje aqui um versículo que ele é central para esse capítulo e depois a gente sai destrinchando ele aqui. Provérbios capítulo 3, versículo 15 diz o seguinte: a sabedoria é mais preciosa do que as joias, e tudo que você possa desejar não se compara com ela. É muito difícil muitas vezes a gente que está pregando falar sobre o livro de Provérbios, porque não tem às vezes dois versículos que têm sequência. Às vezes um capítulo inteiro sai chaveando de versículo em versículo para assuntos muito distintos. É muito impressionante que esse capítulo aqui, ele se detém um bom tempo para falar sobre a sabedoria e você vai ver que em todo ele ela está presente. Que é uma afirmação muito desafiadora para a gente. Não tem nada que a gente possa desejar que se compare ao que a sabedoria traz de retorno. A gente muitas vezes sai desejando as coisas por valorização ou por valoração daquilo que vai ter como retorno das coisas. Mas aqui a palavra de Deus é muito certeira de dizer, olha, a sabedoria ela vale mais do que qualquer coisa que você possa desejar, não é nem encontrar. Ele sai tratando aqui de vários tópicos dentro da sabedoria. Por exemplo, o trecho no qual esse pertence mesmo aqui, ele vai dizer, olha, feliz é aquele que acha a sabedoria, feliz é aquele que alcança o conhecimento. Aquele que de alguma forma tem a sabedoria por achada, olha, é felicidade certa. A sociedade que a gente vive hoje, que está muitas vezes feito barata tonta num âmbito de infelicidade, saltando de desejos a desejos, é uma sociedade muito desejosa, mas também uma sociedade muito infeliz. Uma das coisas que os estudiosos têm dado como maior fator de causa de infelicidade é a quantidade de escolhas que se tem para fazer, a quantidade de tomada de decisão que se tem para fazer. Ora, como a palavra de Deus continua sendo âncora para a nossa vida, a sabedoria ela é acima do que as escolhas que a gente tem por ter retorno. As pessoas ficam gastando muito tempo tentando decidir qual é a melhor escolha, porque hoje a gente tem ranking na internet para ver qual é a avaliação do produto, quando que ele foi lançado, quais são as características técnicas de cada um dos produtos que a gente compra, tudo que a gente deseja, tem alguém comentando sobre isso, e tem debates às vezes de análise sobre as coisas que a gente deseja para dizer, não, esse é o melhor, esse é o melhor, esse é o melhor, e às vezes acaba que a gente compra uma coisa depois de ter toda a certeza daquilo que a gente deseja, para logo em seguida a gente voltar para casa e analisar se aquilo que a gente comprou é o melhor mesmo. A gente fica num loop eterno de saber se a gente tomou a melhor decisão. Sabedoria traz um local de tranquilidade, onde a gente vai descansar na certeza de que aquilo não é tudo para nós, porque a sabedoria vale mais do que isso. E como é que a gente alcança a sabedoria? Porque se essa sociedade ela é, vamos dizer assim, não só infeliz, mas adoecida, a gente volta a alguns versículos aqui no 7 e no 8, onde vai dizer o seguinte, olha, não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e afaste-se do mal. Ora, procure a sabedoria, aquele que acha a sabedoria é feliz. Em contraponto, não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e afaste-se do mal. Qual o caminho da sabedoria? Não é buscar ser sábio eu mesmo, mas é temer ao Senhor e me afastar do mal. Esse é o caminho que me coloca diante de ter sabedoria na vida. Não é buscar ser eu mesmo o cara mais sábio, mas é entender que de Deus vem toda a sabedoria possível, que meus olhos altivos não podem me colocar num caminho de arrogância, mas porque Deus me coloca diante do seu amor, confiando nele, numa vida de temor a ele, a confiar que mais vale me afastar do mal, mesmo que eu deseje o mal, porque esse é o caminho de sabedoria, temer ao Senhor. Não só ficam felizes os que encontram a sabedoria. Esse trecho todo que a gente leu, o 15, termina dizendo: ela é árvore da vida
para os que a alcançam. Felizes são todos os que a retêm. Não basta somente encontrar sabedoria, porque ela traz felicidade, mas vivem felizes como árvore da vida aqueles que a retêm. Ora, afastem-se do mal, temam ao Senhor. A gente pode ver que a presença da sabedoria, ela é diante daquele que é o dono, é o provedor, é a fonte de toda a sabedoria. Nosso Senhor Deus eterno. E a gente pode ter a certeza de ter ela ao nosso alcance quando a gente se coloca, se deleita naquele que é quem pode dá-la para nós, através do Espírito Santo de Deus. Cristo Jesus foi aquele que não só tinha o total temor do Senhor, mas foi aquele que não só afastou-se do mal, mas que o mal sobreveio sobre ele, mesmo ele tendo temor do Senhor e não se corrompendo com o mal, para que eu e você, a gente pudesse ter a condição de se aproximar dele. Ele foi aquele que foi engolido pelo mal, para que agora eu e você, a gente não precise ficar lutando com os nossos desejos. A gente pode colocar isso diante das forças do Espírito Santo, que é capaz de vencer todo o pecado de nós, para que a gente se afaste do mal, para que a gente tema ao Senhor Jesus, que a gente ande num caminho de sabedoria, porque é como correntezas de águas que dão refrigério. Na sequência do versículo 7, encerra com isso, diz que aqueles que temem ao Senhor e se afastam do mal, não são sábios aos seus próprios olhos, têm por isto como um remédio para o seu corpo, um refrigério para os seus ossos. Que a gente possa se deleitar na sabedoria do nosso Senhor Deus, na caminhada do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos está acessível pelo Espírito Santo dele mesmo. Deus os abençoe.